Em 1977, um próspero acampamento de 400 acres chamado Camp Scott, no condado de Mays, Oklahoma, bem no meio dos Estados Unidos, recebia garotas de todo o estado. E eu estou falando de meninas de 8, 9, 10 anos, bebezinhas. No verão de 1977, o acampamento aconteceu em junho e todas as campistas seriam deixadas na sede do Camp Scott. E de lá, elas seriam levadas para o que era de fato o acampamento, onde poderiam passar o seu tempo em cabanas ou barracas, nos refeitórios ou simplesmente brincando ao ar livre. Mas quando elas fizeram o caminho de ônibus por longas estradas desoladas, nenhuma campista ou conselheiro poderia ter imaginado o que aconteceria nas próximas 24 horas. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia, vocês são vocês. O caso de hoje é bastante sensível, porque o crime envolve crianças e esse já é o maior gatilho. Se você não estiver se sentindo bem para esse conteúdo, ok pular esse vídeo. Assiste um outro ou assiste outra coisa no YouTube. O importante é que você fique bem. Esse canal é feito para você se distrair um pouco, ter conhecimento das coisas terríveis que existem nesse mundo, entre outras coisas, mas claramente ele não foi feito para piorar o seu dia. Dado esse recado, por favor, certifique-se de estar inscrito aqui no clube, de assistir um vídeo após esse e de assistir os anúncios, por favor. Se você puder e quiser, seja um membro do clube. Você ajuda a gente demais com isso. Passe a palavra do clube adiante e bora pro caso, que não vai ser fácil. Chegando ao local, as meninas seriam separadas por cabanas, geralmente 4 meninas por cabana. Nesse local específico chamado Kiowa, haviam 8 cabanas. A cabana 1 era para os conselheiros, adultos que estavam ali para supervisionar as crianças. As cabanas de 2 a 8 eram para as campistas, e é por isso que os relatos divergem, porque muitos dizem que as nossas garotas, desse caso, estavam na cabana 7, e outros falam que elas estavam na cabana 8, porque alguns não contavam a cabana dos conselheiros, mas sim, elas estavam na cabana 8. Então, a cabana 8 é a mais distante da cabana 1, onde estão os adultos. E é nessa cabana que estão Lori Lee Farmer, de 8 anos. O 9º aniversário da Lori estava a uma semana desse acontecimento. A Doris Denise Milner, de 10 anos, e a Michelle Heather Gilsey, de 9 anos. A Lori era a campista mais neném. Ela era a mais nova, mas ela não ficava para trás, tá? Ela era muito aventureira. E é por isso que ela implorou para sua mãe para deixá-la ir para o acampamento. E a mãe da Lori estava extremamente relutante a isso. Afinal, ela tinha 8 anos. Só que a Lori insistiu tanto, mas tanto, que a mãe começou a ceder. A mãe da Lori ficou em dúvida entre 2 acampamentos, mas ela acabou escolhendo o Camp Scott. E ela se arrependeu dessa decisão todos os dias da sua vida. Foi uma decisão dela, não da Lori, mas ela também não tinha culpa. A mãe da Denise teve uma experiência ainda mais dolorosa. A Denise era filhinha da mamãe, tipo eu. E assim como a mini Mia, ela não conseguia sequer passar uma noite inteira na casa de uma amiga. Ela não conseguia dormir fora de casa. Se ela tentasse, provavelmente a mãe seria contactada para buscá-la no meio da noite, porque ela estaria chorando. E é por esse motivo que, assim como a minha mãe, a mãe da Denise ficou bastante relutante em mandar a filha para um acampamento, coisa que a minha mãe não faria porque ela sabia exatamente o que ia acontecer. Eu ia ligar para ela no mesmo dia à noite falando: mãe, eu acho que eu tô passando mal. Você pode me buscar? Só que a Denise insistiu muito, por muitos meses. E a mãe dela continuava dizendo que não
Você não consegue dormir fora de casa. Eu vou ter que ir te buscar. Definitivamente não. Só que ela ficava: mãe, eu juro, por favor, dessa vez vai ser diferente, eu vou ficar, eu quero, pelo amor de Deus, mamãe, por favor. Coisa que eu faria. E aí, depois de tanto esforço, a mãe da Denise cedeu. Bom, ela realmente queria ir, então talvez ela conseguisse ficar. E a Denise estava extremamente empolgada, até um dia antes do acampamento. Ela então começa a se preocupar e desiste completamente. Ela implora para a mãe para não ir. Por favor, me deixe ficar em casa. Por favor. Eu não quero ir, eu não quero dormir sozinha. Mas a mãe estava farta. Você implorou para ir, agora você vai. Mas a Denise continua insistindo que não, eu não quero ir. E aí, a mãe faz um acordo com ela. Você fica uma noite. Se você não gostar, tudo bem, eu te busco. Afinal, a mãe já havia pagado o acampamento. Tinha sido um investimento e ela não estava pensando que algo horrível iria acontecer. Ela estava tentando ensinar a Denise que, se você insiste muito por alguma coisa, você vai ter que fazer. Não dá para ficar desistindo toda hora de tudo. A vida tem consequências. E a mãe da Denise aprendeu isso também, da pior forma possível, que a vida tem consequências, mesmo quando você não tem culpa nenhuma disso. Então, a Denise sai do carro, pega o ônibus e passa a sua primeira e última noite no acampamento, porque foi naquela noite que ela e as suas companheiras de beliche foram assassinadas. E aqui está algo que os pais não sabiam na época. Algo que eu acho que teria mudado a opinião deles sobre mandarem os seus bebês para um acampamento. 2 meses antes das meninas chegarem no acampamento, houve uma sessão de treino. E essa sessão de treinamento foi interrompida abruptamente. Uma das tendas dos conselheiros foi saqueada e havia uma nota escrita à mão. Era tudo muito assustador. Essa nota foi encontrada numa caixa vazia de donuts. Ela dizia: estamos em uma missão para matar 3 garotas na barraca 1. E havia um desenho de boneco de pauzinho pendurado em uma árvore pelo pescoço. O bilhete foi ignorado. E eu acho que eles ignoraram esse bilhete porque, entre outras coisas, ele também falava sobre alienígenas, marcianos e etc. E todo mundo achou que era uma piada, muito sem graça, mas uma piada. Ou algo feito por uma pessoa louca. E aí eu já ficaria um pouco mais apreensiva. Mas mesmo que fosse uma piada ou uma coisa de uma pessoa louca, os pais deveriam saber que houve um incidente. Mas é óbvio que o acampamento não ia falar isso para eles, né? Quem mandaria o seu bebê para um acampamento onde surgiu um bilhete dizendo que alguém estava em uma missão para assassinar 3 garotas? E fora o fato de uma pessoa ter saqueado uma das tendas e ninguém saber quem foi ou traçar o caminho dessa pessoa, não haviam câmeras de vigilância, não havia nenhuma segurança. E, gente, esse acampamento está recebendo criancinhas. Tudo bem que na época não era tão debatido isso de segurança, as pessoas se sentiam seguras, mas pensando hoje, meio que anacronicamente, eu nunca enviaria uma filha minha para um lugar onde não tem nenhum tipo de segurança. E mesmo se tivesse, eu não sei se eu conseguiria enviar a minha criança para ficar um mês fora, ou sei lá quantas semanas, sendo vigiada por adultos que eu desconheço, dia e noite. Mas isso sou eu, numa outra realidade, em outros tempos, onde abusos e relatos sobre abusos são escancarados diariamente. E mesmo assim, muita gente faz vista grossa. Esse acampamento ficava no meio do nada, sem câmeras, sem nenhum tipo de vigilância, sem policiais por perto. Então, a única forma que a gente tem de relatar o que aconteceu naquela noite foi juntando as informações que foram dadas. Quando as meninas chegaram, na verdade, haviam 4 garotas na barraca 8. A 4ª menina se chamava Angela. Ela havia sido colocada na barraca 8 porque não tinham encontrado lugar para ela com a sua própria turma. A Angela disse: fiquei lá com as 3 meninas, conversei com elas uma a uma, até cheguei a colocar as minhas coisas na barraca. E aí,
Sentamos ao redor da fogueira. Ficamos conversando, nos conhecendo. Mas assim que elas estavam formando seus primeiros laços, um dos conselheiros chegou até ela e disse que tinham encontrado um espacinho para ela com a sua turma. E é nesse momento que a Angela deixa Denise, Lori e Michelle para trás. E ela disse que não consegue entender por que ela foi poupada. Estava ficando tarde e as meninas já tinham se acomodado. Uma garota do acampamento disse que queria ir ao banheiro e que ela achava que todas as meninas deviam ir juntas da sua barraca. Isso porque as meninas gostavam de pregar peças. Então, se todas fossem juntas, ninguém ficaria para trás para fazer coisas erradas. Elas estavam a caminho do banheiro quando notaram 3 lanternas indo na direção delas. Então, todas gritaram. As luzes das lanternas desapareceram. As meninas correram de volta para a cabana e simplesmente se acomodaram novamente. E parece que esse é o primeiro sinal de que alguém estava na floresta observando as campistas. Como está tarde e o tempo não está tão bom, é hora das meninas escreverem cartas para os pais. E é por conta dessas cartas que a gente sabe exatamente o que a Denise, a Lori e a Michelle estavam pensando aquela noite. Pelo menos o que elas queriam transmitir para os pais. E é de cortar o coração. Na carta da Denise, ela diz para a mãe: escute, eu estava certa, eu não quero estar aqui. Por favor, venha me pegar. Não posso ficar 2 semanas. O que sabemos que aconteceu depois que as meninas escreveram as suas cartas é que uma das conselheiras do acampamento viu uma luz fraca na floresta, perto da linha das árvores e o acampamento. Eu não sei se essa é a mesma área e o mesmo momento que as garotinhas viram aquelas luzes de lanterna, ou se é um outro momento, outra lanterna. Mas a conselheira disse que ninguém deveria estar lá. Então ela pega a própria lanterna e aponta para as árvores. E assim que ela fez isso, a luz da lanterna se apagou. Então ela apaga a luz da sua própria lanterna e espera. Depois de esperar um pouco, a luz voltou e foi se movendo para noroeste, em direção a Kiowa, onde sabemos que as 3 meninas estavam. Mais tarde naquela noite, uma conselheira em Kiowa acorda. Ela escuta um barulho alto. É como um horrível grunhido. Ela disse que era quase como alguma coisa de outro mundo. Não soava como algo humano, mas também não parecia com nenhum animal que ela conhecia. Parecia algo com dor. Agora estava baixo e gutural. Ela acordou a outra conselheira que estava na sua barraca e perguntou: "Você ouviu isso?" Mas ela não tinha escutado nada. Então, a conselheira pega sua lanterna e sai para investigar. Ela sai da sua barraca, liga a lanterna e o barulho para. Nada além de grilos e vento. Ela faz uma caminhada pelas cabanas, mas tudo está quieto, nada parece fora do lugar. Ela volta para a cama. Nessa mesma noite, a algumas barracas de distância, as meninas da barraca 6 disseram que viram alguém se aproximar de sua cabana, mas essa pessoa não entrou. Na época, elas pensaram que podia ser apenas um conselheiro, que eu imagino que eram apenas conselheiras, que eram só mulheres, mas como eu não tenho certeza, eu tô dizendo conselheiros. Porém, descobriram mais tarde que nenhum conselheiro foi até lá. Essa luz de lanterna deixou a barraca 6 e caminhou até a barraca 8. Na manhã seguinte, a conselheira que tinha acordado no meio da noite, na madrugada, ela queria tomar banho antes que as campistas acordassem. Estava quente e úmido quando ela pegou a sua bolsa para ir ao banho. Ela segue pela trilha até que algo chama a sua atenção pelo canto do seu olho. É um saco de dormir. E primeiro ela pensa que o ônibus deve ter voltado para trazer os pertences de uma das campistas, o saco de dormir. Mas ela achou que era um lugar estranho para deixá-lo. E é nesse momento que ela começa a caminhar em direção da bagagem. Mas logo ela nota que não era uma bagagem esquecida. Dentro do saco de dormir estava uma pequena garotinha, morta. Imediatamente ela corre para chamar os outros conselheiros e logo eles percebem que outras 2 garotinhas estão desaparecidas. E, vários metros de distância, eles encontram mais 2 sacos de dormir, ambos
com corpos pequenos dentro. As autoridades chegaram, incluindo a patrulha rodoviária e a agência estadual. As 3 meninas foram declaradas mortas no local. À medida que a cena do crime ia sendo processada, uma imagem da noite anterior ia sendo criada na mente dos investigadores. Alguém havia entrado na parte de trás da cabana 8. Michelle e Lori foram mortas dentro da cabana, enquanto Denise foi arrastada até a floresta e lá ela foi morta. Fitas e cordas foram usadas para amarrar as mãos das garotas nas costas e algumas delas tinham mordaças. Depois que foram mortas, o assassino arrastou as garotas cerca de 100 metros da cabana. Sabemos que isso foi feito entre 11 horas da noite e 6 horas da manhã. E sabemos isso porque os sacos de dormir estavam secos, mas havia chovido. Então, provavelmente eles foram colocados para fora depois das 11, quando a chuva já estava parando ou já tinha terminado. E os corpos não pareciam ter sido posicionados de forma desesperada. A pessoa não parecia estar com pressa, nem com medo ou assustada. E tinha que ter sido antes da conselheira ter acordado para tomar banho. E ela acordou muito cedo. Sabemos também que a Denise foi a última a morrer. Quando as meninas foram encontradas, a Michelle e a Lori já estavam geladas e o rigor mortis já havia começado. A Denise, ela ainda estava quente. Depois que as meninas foram movidas, o assassino voltou para a cabana e ele tentou limpar a cena. Parece que ele tentou limpar o chão com colchões e toalhas, qualquer coisa que ele pudesse tentar remover o sangue. E esses itens foram colocados dentro dos sacos de dormir junto com os corpos das meninas. As 3 meninas apresentavam sinais de agressões sexuais. Na verdade, haviam amostras retiradas de Denise e Michelle que continham sêmen. Não foram coletadas amostras de sêmen na Lori, mas um dos policiais disse que, quando viu o corpo, estava claro que algum tipo de abuso havia sido cometido, porque a sua calcinha estava puxada para o lado, de uma forma que ela não usaria normalmente. As meninas apresentavam sinais de mutilação, espancamento brutal e estrangulamento. E tudo isso feito por um monstro que apareceu no meio da noite. Enquanto os policiais trabalhavam duro para entender a cena do crime, os funcionários tentavam tirar as crianças do acampamento. A Angela disse que os funcionários diziam que alguma coisa estava errada com a água e que elas teriam que voltar para casa, e elas ficaram bastante chateadas. Essas crianças não tinham ideia do que estava acontecendo e é provável que elas não souberam por muito tempo, porque como você vai contar para uma criança que 3 outras morreram onde elas estavam? Dizem que muitas campistas e conselheiros ainda sofrem de estresse pós-traumático. Todas as campistas foram colocadas em um ônibus para Tulsa, onde estava a sede do acampamento. As crianças foram escoltadas para fora do ônibus, uma a uma, enquanto seus nomes eram chamados. A Angela diz que provavelmente ela deixou cair alguma coisa no chão e aí o nome dela foi chamado e ela demorou para sair. Quando ela saiu, a sua mãe estava de joelhos, chorando. A Angela não tinha ideia do que estava passando na cabeça dos pais e na tragédia que eles provavelmente pensaram que estava começando em suas famílias, o que não aconteceu na família da Angela. Ainda bem, mas para a família de Denise, Lori e Michelle, as coisas foram bem diferentes. Os pais de Michelle ficaram sabendo dos assassinatos pela televisão. Os pais não foram as primeiras pessoas a ficarem sabendo do que tinha acontecido com as próprias filhas. As primeiras pessoas a ficarem sabendo da tragédia, de acordo com as famílias, foram, na verdade, os advogados e a agência de seguro do acampamento. E quando finalmente os pais são contactados, eles apenas ficam sabendo que algum acidente aconteceu. Eles não têm noção ainda do nível da tragédia. Há uma história que a mãe da Denise contou
que é assustadora. A mãe da Denise acredita que a sua filha mais nova, a Katie, pressentiu a morte da irmã. A Katie tinha 5 anos e aparentemente no dia que a Denise foi para o acampamento, a Katie começou a perguntar para a mãe o que acontece com as pessoas quando elas morrem. E a mãe tentou explicar que, bom, as pessoas morrem, né? Elas vão para o céu, elas dormem e outras pessoas nascem, é um ciclo. Era uma coisa que ela nunca tinha perguntado antes. E aí a Katie pergunta: e se todos morrerem? E a mãe tenta explicar que, bom, todo mundo não vai morrer de uma vez, não é assim que acontece. Ela fica dizendo que as pessoas morrem, as outras nascem, sabe? Os bebezinhos nascem. E aí a Katie diz: amanhã todos vão morrer. E a mãe dela acha que isso é coisa de criança, mas no outro dia todas estavam mortas. Um investigador disse que havia uma força excessiva usada nas meninas, e ele disse que ficou especialmente impressionado quando viu o corpo da Lori, porque sim, ela foi espancada, estrangulada, só que quando tiraram o corpo dela do saco de dormir, o rosto dela não tinha sido danificado, então parecia que ela estava dormindo e que ela ia acordar a qualquer momento, mas ela não acordou. Enquanto ele observava o legista fazer a autópsia, entender o que tinha acontecido com as meninas, uma a uma, ele ficava rezando para que, bom, pelo menos que a próxima não tenha sofrido uma agressão sexual, mas elas sofreram. Agora, os investigadores tinham a cena do crime, os corpos, uma linha do tempo, mas na verdade eles não tinham muito. E o pouco que eles tinham era confuso. No local foi encontrado fita adesiva, nylon, uma lanterna vermelha, um pé de cabra, todos próximos de onde os corpos foram encontrados. Outra coisa que os policiais notaram é que a cabana 8 não foi a única visitada pelo criminoso. Havia uma série de coisas que estavam faltando em outras cabanas, como óculos. Só que depois, esses óculos seriam encontrados ao redor do acampamento, o que era muito bizarro. Parecia que alguém estava tirando sarro da cara deles. Mas algumas pessoas teorizam que o assassino estava buscando um óculos que batesse com o grau dele. Que hora propícia para fazer compras. Mas isso também poderia ser só o assassino tirando sarro mesmo. Um fetiche, fazer as pessoas de otárias. Não demorou muito para que essas evidências começassem a ser ligadas às pessoas próximas da área. O nylon encontrado na cena do crime, na verdade veio de uma fazenda próxima. Mas o agricultor insiste que ele foi roubado. E não foi só o nylon. Outras coisas sumiram da sua fazenda. E ele passa no detector de mentiras. Mas a mídia na época não engoliu muito isso. E os jornais o denunciavam como o assassino das 3 garotinhas. E isso era um perigo. Alguns jornais publicaram essa matéria como a primeira capa de que o fazendeiro tinha sido pego. E logo nas páginas seguintes tinham fotos do fazendeiro com assassino escrito e coisas do tipo. Ele recebeu tantos telefonemas de ameaça que ele precisou ser hospitalizado. Só que ele passou no detector de mentiras e os jornais diziam que não. Não que isso signifique muito, mas estavam distorcendo a verdade. A polícia havia o descartado como suspeito. Eles realmente acreditavam que esse material tinha sido roubado, mas a mídia precisava de um culpado, porque a população clamava por um. À medida que os dias passavam, a polícia ficava cada vez mais longe de uma prisão. Então eles começam a testar tudo. Eles chegaram a trazer cães farejadores, cujo dono garantiu que eles fechariam o caso em 48 horas. Depois, eles tentaram rituais da cultura nativa norte-americana. E esse é um ponto a se frisar nessa história, a cultura nativa norte-americana, porque ela vai ser importante, principalmente após uma reunião da equipe do condado. A polícia começa a mencionar um homem que havia fugido da prisão em 73, 4 anos antes. Ele era um Cherokee, dos povos nativos do sudeste dos Estados Unidos, que antes do século XVIII estavam concentrados ao longo dos vales dos rios, que hoje é o sudoeste da Carolina do Norte, sudeste do Tennessee, bordas do oeste da Carolina do Sul, norte da Geórgia e nordeste do Alabama. Esse homem era chamado Gene
Leroy Hart, nascido em 27 de novembro de 43, e ele era um foragido na área. O acampamento Scott estava no coração de uma terra nativa norte-americana. O Gene havia sido um herói do futebol local em 66, até que ele sequestrou 2 mulheres grávidas, forçou-as a entrar em seu carro, as amarrou com corda de nylon, fita adesiva e as agrediu sexualmente. Uma das mulheres que ele atacou disse que enquanto Gene a estuprava, ele fazia uns barulhos que não pareciam humanos. E ela até tentou fazer uma comparação com barulhos que a gente conhece, mas ela não conseguia. Uma das vítimas disse que o Gene pegou os seus óculos e experimentou. E quando ele terminou de atacá-las, ele colocou um pano dentro da boca delas e em seguida envelopou a cabeça dessas mulheres com fita para que elas não pudessem respirar e as deixou ali, no meio da mata, para morrer, cobertas de folhas, para que ninguém pudesse descobrir. E de alguma forma, e ninguém sabe como, uma das mulheres conseguiu tirar a fita e assim ela pôde respirar. E isso foi o que a salvou. E dessa forma, ela pôde testemunhar. E é aí que o Gene vai para a prisão, mas ele foge anos depois. Na reunião da equipe do condado, é a primeira vez que o nome do Gene aparece. E não demorou muito para que uma caverna que tinha vista para o acampamento Scott fosse encontrada. E parecia que alguém estava morando ali. Dentro da caverna, eles encontraram fita adesiva, material plástico, roupa íntima feminina, óculos femininos, jornal e uma fotografia de uma mulher. Uma lanterna foi encontrada na cena do crime. Lembram? Então, dentro dela havia um pedacinho de papel que segurava a bateria. Sabe quando você faz tipo um calço de papel, embolando, dobrando várias vezes o papel, só para forçar que a bateria encaixe direito? Foi isso. Só que esse papel era um jornal. E esse jornal era da mesma edição que foi encontrada na caverna. A calcinha encontrada na caverna, na verdade, tinha sumido do acampamento. Assim como os óculos. Ao que parece, tudo que o assassino furtou estava na caverna. Era como se ele tivesse pegado um de cada dos itens que ele gostava e tivesse levado para lá. Até agora, nada disso está relacionado ao Gene, mas quem estava vivendo na caverna provavelmente havia matado as garotas. E a polícia disse que podia provar que era o Gene que vivia lá, por conta da foto de mulher encontrada na caverna. A polícia colocou aquela fotografia em vários jornais, pedindo para que a mulher se apresentasse ou, se alguém conhecesse aquela mulher, que entrasse em contato. Eles acabaram descobrindo que aquela foto havia sido tirada por um fotógrafo de casamento. Ele era um local. E esse fotógrafo havia tido a ajuda de um homem da prisão para revelar essas fotografias. E esse presidiário era o Gene. Nesse ponto, há uma caçada nacional. E quando o Gene é encontrado, ele está usando óculos femininos. O primeiro oficial a entrevistar o Gene disse que o olhou nos olhos e disse: "Você conseguiu, não foi?" E a única resposta do Gene foi: "Você nunca vai conseguir me culpar." E você pode entender isso como o Gene sendo sarcástico ou ele dizendo que você não pode me culpar porque não foi minha culpa. À medida que a história se desenrola, um grande grupo de pessoas não acreditam que o Gene foi o culpado, mas que isso era uma perseguição da polícia norte-americana contra os nativos norte-americanos, o que não é incomum. Mas além das coisas encontradas na caverna, o Gene foi preso em uma cabana. E nessa cabana havia um cachimbo de sabugo e um espelho que também estavam ligados ao acampamento Scott. Quando o levaram a julgamento no dia 19 de março e 30 de maio de 1979, foi um circo. O caso se tornou uma questão racial e cultural, o que não seria um problema se o Gene fosse inocente. E uma coisa que eu devo mencionar é que a defesa do Gene disse que ele havia feito uma vasectomia. Então, eles disseram que, se ele fosse o assassino, ele não poderia deixar esperma. A polícia chegou a dizer sobre alguns fios de cabelo encontrados na cena do crime, que eram uma prova de que o Gene esteve lá. Mas esses fios de cabelo, eles foram examinados no microscópio, e não é o jeito mais seguro de provar que aquele fio de cabelo era do Gene. Eles poderiam dizer que parecia muito, mas dizer que era dele,
Não foi um exame de DNA, foi um exame de comparação. O meu cabelo parece com o cabelo de muita gente. A estratégia da defesa foi refutar as evidências físicas, como o cabelo e o fato de que havia esperma. Mas eles também afirmam que o Ginny foi incriminado, que a polícia forçou a barra. E aqui estão as evidências que eles deram disso. Eu tô falando evidências assim porque eu não sei se eram evidências mesmo. Número 1. Eles acharam um carcereiro que testemunhou sobre a foto da mulher, que supostamente havia sido encontrada na caverna. A única coisa que ligava o Ginny à caverna. E esse carcereiro diz que viu a fotografia na mesa do xerife depois que o Ginny fugiu e antes da fotografia ser encontrada na caverna. Então, ele acredita que essa fotografia foi plantada. Um outro ponto é que a defesa diz que havia impressão digital na lanterna, mas que não era do Ginny, e que dentro da cabana havia uma pegada. E talvez fosse por isso que o assassino estava tentando limpar o chão, para tirar esse tipo de evidência, porque limpar mesmo a cena do crime ele não podia limpar, ainda mais com colchão e toalha. Ele provavelmente estava tentando tirar as pegadas, mas o tamanho da pegada não era o tamanho do pé do Ginny. Outras evidências que eles dizem que foram plantadas eram o cachimbo e o espelho. A cabana onde o Ginny foi encontrado era de um amigo e ela era severamente pequena. Muito pequena. E os policiais não encontraram o cachimbo nem o espelho numa primeira vistoria. Porém, na segunda, eles encontraram. Então, a defesa traz uma testemunha, o Sam Pigeon, que era o dono da cabana. E ele diz que os policiais fizeram a busca, não encontraram nada, só que quando eles voltaram, de repente, os objetos estavam lá. Uma garçonete chamada Dean Boyd disse que um homem que estava bastante nervoso havia passado em seu restaurante, que fica a 15 milhas do Camp Scott. Isso na manhã dos assassinatos. Ele foi identificado como William Stevens. O homem era um estuprador condenado, que uma campista de 11 anos do Camp Scott tinha o visto ali, nas redondezas, dias antes, no dia 13 de junho. O amigo de William, Duane Peters, não apenas alegou que havia emprestado a lanterna que foi encontrada no acampamento para William, mas que o William havia admitido os assassinatos em outubro de 1977. Bem, depois de tudo isso ter sido dito, o júri foi deliberar e eles voltaram com o veredito. Eles consideraram Ginny inocente, mas ele ainda seria mandado para a prisão. Afinal, ele estava foragido. E por conta da sua fuga e dos seus crimes anteriores, ele recebeu uns 305 anos de pena. Em 4 de junho de 1979, Ginny desmaiou e morreu por um ataque cardíaco na prisão aos 35 anos, após cerca de 1 hora levantando peso e correndo no pátio da prisão. Mas vocês querem saber uma coisa realmente interessante? Fizeram uma autópsia no corpo do Ginny e descobriram que a sua vasectomia nunca funcionou. Ele poderia sim ter deixado esperma na cena do crime. Em 1989, foram realizados testes nas amostras de DNA que mostravam que 3 das 5 sondas correspondiam ao DNA do Ginny. O termo sonda refere-se ao DNA de cadeia simples. Só que pelas estatísticas, o DNA de 1 em 7.700 nativos norte-americanos obteria esses resultados. Em 2018, as autoridades realizaram novos testes, agora em manchas encontradas em uma fronha, cujos resultados foram inconclusivos, porque as amostras estavam muito deterioradas. Em 2017, $30 mil em doações foram arrecadados pelo xerife para novos testes. Porém, até agora, não temos os resultados. No final, o Camp Scott fechou seus portões e nunca mais recebeu ninguém. E nós e a família ficamos esperando uma conclusão que pode vir a qualquer momento. Esse roteiro foi baseado no texto de Ashley Flowers para o Crime Junkie. Tchau! Bom, acabei!